Amém. Deus abençoe a todos, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez, né? Ontem nós tivemos uma boa reunião, eu creio que foi muito boa. Assim, porque é claro que eu acho que todo culto, todo culto que Deus está no meio é especial, né? E às vezes a gente fala assim, mas esse culto foi especial. Todo culto é especial desde que Deus esteja nele, né? Se não estiver, não tem nada de especial, mas eu creio que Deus estava operando, né? Para que todas as coisas fossem de uma maneira correta, né? Eu quero agradecer as irmãs, né? Todas as pessoas, né? Eu até anotei aqui alguns nomes, talvez eu não lembre de todos, né? Mas a irmã Márcia, a irmã Daniele, a irmã Cleide, a irmã Érica, a irmã Lenise, né? Eu não sei, estão aqui. A irmã Lucélia, Carol, a Ana Elisa, né? O irmão Zé Miguel, o irmão Evangelista, né? O irmão Elias, os que trabalharam mais, né? Estou falando aqueles que trabalharam mais, mas todo mundo, é claro que todo mundo trabalhou para o bem do andamento do encontro, né? Mas eu estou falando aqueles que realmente enfrentaram mesmo para valer, né? E Daniel também, que ajudou muito no som. Os irmãos lá de Belo Horizonte também veio para cá, ajudou bastante. Eu até encontrei com um deles, eu agradeci, pedi para ele agradecer os outros, que eu não sabia nem qual, que não conhecia, né? Então, assim, e aqui também eu coloquei a programação, Ana Paula e Juninho, foi uma boa programação, deu tudo certinho, graças a Deus, né? Tudo funcionou normal, né? Então, nós só temos que agradecer a Deus, né? por tudo, né? Nós vamos lembrar também da irmã, agora em oração, né? Nós vamos lembrar da irmã Helena, do irmão Daniel, que está muito gripado, nós vamos orar por ela. E também tem um pedido de oração aqui, José, de São Paulo, está enfermo, Valdir, de Governador Valadares também, está enfermo, nós vamos orar também. E esse irmão Joaquim, ele mora em Portugal, o irmão Ernesto conheceu ele lá, então ele mandou um Deus abençoe para todos os irmãos, e pede também oração, nós vamos orar por ele também. Ele chama Joaquim, irmão Joaquim. E aqui tem um testemunho de uma irmã, lá da igreja de Belo Horizonte, né, esposa do diácono Alexandrino. Ela mandou até falar para mim, falar com os irmãos aqui a respeito da cura, que durante todo o culto, no final do culto, no final da última oração, ela foi curada. Lá, ela é da igreja do pastor Lei. Então, ela mandou dar esse testemunho, né? Esse testemunho dela passar para a igreja, que ela foi curada, estava com problema no dente, deve ser um problema mais sério, porque ela ia no médico e tudo mais, e ela foi curada. No final do culto aqui, ontem, ela ouvindo através da internet, ela foi curada. Quer dizer, para Deus não existe limite, e assim, para Deus operar, depende de nós. Quer dizer, por que ela foi curada lá? Porque ela teve fé, ela recebeu a cura. E deve ser alguma coisa que não era tão boa, né? Porque ela foi curada. Se fosse um dente para arrancar, ela não precisou de ir no médico mais, né? Então, ela foi curada. Então, ela pediu para falar aqui na igreja que ela foi curada ontem,
no final do culto aqui, que ela estava ouvindo através da internet. Então, ela pediu para fazer isso. Então, já está... Isso é motivo da gente ficar alegre, né? Todos nós ficar alegres, o seguinte, pensar assim, ó, Deus ainda está na terra. Deus ainda está na terra, trabalhando, ajudando a todos os filhos dele, né? Claro, né? Isso depende, sempre a gente tem que entender, depende da gente. Sabe, quando Jesus estava na terra, ele sendo o próprio Deus, ele sempre falava, se alguém quisesse alguma coisa, ó, se tiveres fé, se creres, verás a glória de Deus, ou se creres, vocês vão receber. Então, depende também da gente, né? Depende da gente. E Deus está em todos os lugares. Deus ainda continua sendo curador, Ele continua sendo salvador ainda. Ah, tá. O Ítalo, né? Ah, tá. É orar por ele, para a libertação, né? Ah, tá. Nós vamos orar também pelo Ítalo, para libertação. Nós vamos orar também. Hoje, antes, eu quero falar um assunto que eu sempre estou pregando sobre a criação da terra, né? Hoje nós vamos falar muito sobre a criação da terra. Sobre a criação, talvez é um título pequeno, mas é tão importante a gente entender como a terra foi criada, né? Então, hoje nós moramos numa terra como essa aqui, quando ela não foi criada dessa maneira. Então, nós vamos falar muito, nós estamos falando sempre, em todas as pregações, praticamente nós estamos falando, e hoje nós vamos falar mais abertamente. Ah, tá, está avisando também, antes que eu esqueça, porque sobrou muita coisa de ontem, então, depois de terminar o culto aí, vai ter um lanche novamente aqui, tá? Para todos os irmãos, tá? É para isso que ele está avisando. Então, o que eu estava falando é sobre a criação da terra. Nós vamos falar, assim, bem profundo, dentro da própria mensagem da Bíblia. Ler a Bíblia da maneira correta. É como sempre Marcelo mostra aqui, sabe? A gente tem que ler a Bíblia, não é como o mundo lê. Você tem que ler a Bíblia com entendimento. Às vezes você lê um versículo anos e anos, mas um dia você vai enxergar diferente. E era a maneira que você tinha que enxergar. Às vezes, viveu a vida toda lendo sem entender. Um dia você vai entender aquilo. Então, hoje nós vamos falar bem a respeito de como foi criado o mundo. E dentro da própria mensagem, vocês creem que Deus enviou o profeta? Amém. Pois é. Então, sempre eu falo assim, ó, não é para incrédulo, é para crente. Se a pessoa crê que Deus enviou um profeta, então o profeta é o esclarecedor dessas coisas para nós, sabe? O que ele falar é Deus falando. Então, por isso vocês têm que entender. Hoje, por exemplo, antes de ler a Escritura, eu quero mostrar para os irmãos, é igual o profeta fala, quer dizer, por que Noé construiu uma arca no seco? Se fosse, porque o centro da terra é lá na Palestina. O centro da terra sempre foi lá é o centro da terra. Então, e os mares que tem lá, por que Noé não construiu perto do mar? Porque não existia esse mar que hoje nós conhecemos, não existia ele. Então, ele construiu no seco, e ele construiu a arca na parte mais alta da terra. Lá é o centro da terra. Se é o centro, então a terra era como uma pirâmide, então ele construiu em cima daquela pirâmide, e a terra toda, está vendo? E quando veio o dilúvio, encheu a terra toda, porque a água que estava por baixo é a água que tinha por cima, porque Deus criou a terra entre águas e águas. Agora, águas em cima, nós olhamos em Provérbios 8, lá
antes que Deus criasse a terra, ele fortificou as nuvens de cima. Então ele já tinha nuvem para haver essa chuva, antes dele criar a terra, porque ele sabia que precisava de chover para batizar a terra, para dar um batismo na terra. Ele sabia o que o diabo tinha feito, nós não sabíamos nada. Ele já sabia que o diabo tinha estragado tudo antes da fundação do mundo e que aqui tinha que haver algo para tirar o efeito de Satanás, e que a terra seria contaminada, e a única maneira era Deus batizar a terra com água, batizar com sangue e queimar com fogo. Então Deus faz tudo certo. Às vezes nós é que não entendemos, né? Então vamos ler a Bíblia, vamos ler em Gênesis. Por favor, fique em pé. E vamos ler aqui. E que os irmãos, eu sempre, aqui, poucas mensagens aqui, mas se eu fosse pregar lendo tudo que está aqui, a gente ficaria a noite toda aqui, só nesse assunto. Então, por isso que eu quero que os irmãos entendam bem, porque às vezes a pessoa fala, mas esse mar, irmão, outra coisa. Depois eu falo, eu vou mostrar outra coisa aqui, mas vamos ler aqui. Começar no verso 1 de Gênesis, capítulo 1, verso 1 até o verso 10. E diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Já havia um abismo, já havia água, só água, face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. A palavra de Deus é luz, então ele falou a palavra, então já abriu um espaço para ele criar. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas. A expansão é o que nós chamamos de céu, né? Haja uma expansão no meio das águas. E fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus. Está vendo? Que continuava sendo as águas, aquelas nunca parou. Então a terra está em cima da água. Então, deixa eu ler de novo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Aí, ó. E chamou Deus a porção seca, terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom, mas não esse mar, o ajuntamento por baixo, tá? Então vamos orar por esses irmãos, pelos todos os pedidos, irmãos que nós não citamos o nome também, que estão doentes, desde pastor Joel, os irmãos João Molevades, todo mundo. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, diante da tua palavra, essa palavra eterna, Senhor, essa palavra que liberta. Meu Deus, falando de libertação, nós oramos por aquele menino, Senhor. Meu Deus, ele está precisando de uma libertação, os pais sempre está lutando, Senhor, para ver um dia ele todo liberto, Senhor. E assim nós oramos por ele, Senhor, para que ele seja liberto, Senhor, para que ele possa vir na igreja, Senhor, e ouvir a tua palavra. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós entregamos aquela família em tuas mãos. Não só ela, mas todos os irmãos, todas as famílias. Meu Deus, desde o menor até o mais velho, Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, Pai.
também os irmãos que estão doentes, Senhor, mesmo os que nós não citamos aqui, Senhor, que o Senhor possa abençoar e guardar todos, os que estão nos hospitais, os que estão em casa, que o Senhor possa abençoar todos eles, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, aqui está esse pedido, Senhor Deus, de José, ele está em São Paulo, está enfermo, Senhor, que o Senhor possa ajudar, é um pedido da tua filha, Senhor. Também o Valdir, que está em Governador Valadares. Meu Deus, que o Senhor possa cuidar dele, Senhor, e tirar aquela enfermidade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele está entregue em tuas mãos, Pai. Também o irmão Joaquim, que mora em Portugal, Senhor, ele pede oração, Senhor, nós vamos orar por ele. Se ele pediu, é porque ele está necessitado, Senhor. Assim nós entregamos ele em tuas mãos também, para que ele possa ser curado, Senhor, ou libertado, Pai. A irmã Helena também, que está muito gripada, Senhor, que o Senhor abençoe ela, meu Deus, e ajuda ela, Senhor. Tira toda doença, todo problema, para que ela tenha saúde, no nome do Senhor Jesus Cristo. Também, Senhor, eu peço a Ti, Senhor, me ajuda, Senhor, a ajudar os Teus filhos. Meu Deus, não só aqui, muitas pessoas que ouvem através da internet, Senhor. Meu Deus, que o Senhor ajuda a cada um, Pai. Não só daqui, mas em todos os lugares que prega a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor está fazendo uma obra completa na vida de cada filho do Senhor, Pai. Assim nós unimos, Senhor Deus, através do Teu Espírito, Pai, para que nós possamos pregar a Tua palavra, para a libertação de todas as pessoas que necessitam, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Podeis assentar, irmãos. Como eu lembrei, aquela hora eu ia falar, é que tem muitas escrituras ainda que eu vou ler, mas há poucos dias, eu creio que foi no domingo ou quinta-feira, eu estava pregando sobre esse assunto da terra e tudo, né? E do mar também. Então, e outra coisa, eu até disse que nenhuma daquelas pessoas que viveu naquele mundo do passado, eles puderam, mesmo que tiveram contato com o povo depois dos 2000 anos depois, eles não puderam escrever nada, Deus não deixou que eles falassem uma palavra para alguém. Por exemplo, se vocês leem no livro de Gênesis 11, do verso 10 e o verso 11, vocês vão encontrar que a arca demorou 100 anos para ser construída. Sem nasceu dentro do período da construção da arca, e naquela construção da arca, ele viveu 100 anos durante a construção no velho mundo e viveu 500 anos no mundo depois. Então, se vocês leem de Gênesis 11, verso 10 para frente, vocês vão notar que o próprio Abraão viveu na terra, morreu antes de 100 viveu mais do que Abraão ainda. E ninguém contou a história como foi aquele mundo do passado. Deus não deixou. E Deus deixou, então, vir um homem, quase 3.000 anos depois, que foi Moisés, para escrever Gênesis, para que ninguém ficasse sabendo o que aconteceu naqueles 2000 anos do passado. Mas graças a Deus, Deus enviou um profeta para mostrar para nós essas verdades, sabe? Então, por isso que nós vamos ler na mensagem, ele dizendo que a terra estava num sentido vertical. Está vendo? Então, a terra era ereta, a terra era assim. Quando Deus criou a terra, Ele criou ela como um monte, como a própria Bíblia diz, um monte. E sempre vai ser um monte. Ela vai voltar a ser esse monte novamente. Deus não muda nada da sua criação.
Tudo que Deus criou, mesmo que a água revirou, como o mensageiro disse, e mesmo o próprio Deus disse que ele arrependeu a ira dele foi tão grande no dilúvio que ele arrependeu de ter feito daquela maneira. Está escrito lá. Ele ficou tão irado com o pecado que ele disse, olha, o homem sempre é desse jeito desde a sua meninice, sabe? Mas aí ele falou, eu não vou fazer mais, quer dizer, não vou destruir o mundo mais com água. Mas veja que depois o mundo chegou a situação tão ruim que ele disse que agora eu vou meter fogo, vou queimar tudo para mim purificar a terra que ele criou. Então, o pecado vai só aumentando, e a ira de Deus aumenta, porque Deus não suporta pecado. Deus é santo. Então, a santidade de Deus, pecado não pode existir, nem pode chegar perto. Não pode chegar perto. Então, como vem na mente da gente, como aqueles filhos do próprio Arão, né? Chegaram lá com uma maneira diferente e Deus não aceita nada diferente. Chegou de uma maneira diferente porque Deus tinha um fogo no altar, Deus tem tudo preparado, Deus não tem nada faltando. Mas eles chegaram de uma maneira diferente, morreu exatamente no altar. Por quê? Porque por causa da irreverência, achando que Deus aceita tudo errado. Deus não aceita erro. Deus não aceita erro, sabe? Não adianta a gente pensar que Deus... mas Deus é bom? Sim, Ele é bom. Ele foi tão bom que morreu no nosso lugar. Mas não aceita erro. Deus não aceita erro. Deus aceita aquilo que Ele fala, tem que ser respeitado. É isso que nós temos que entender, né? Então, aqui, por exemplo, vamos começar por aqui. No livro de Apocalipse, deixa eu ler só 2 versos também, para Apocalipse 21. Não preciso dos irmãos, eu creio que o irmão Silas mostra aí. Apenas o verso 1 do 21 de Apocalipse. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Aqui, veja aqui o que era o primeiro céu e a primeira terra. Vamos ver aqui? Vamos ver aqui. A mensagem é o Éden de Satanás. Parágrafo 93. Aí vocês vão entender que o primeiro céu era a criação da terra e um milênio, o qual Deus foi descansar de tudo que Ele tinha criado. Então, vamos aqui. 93 da mensagem, o Éden de Satanás. E o mar já não existe, falando da mesma escritura. O primeiro céu e a primeira terra passaram. O que foram os nossos primeiros céus? Foi o milênio. Quer dizer, o milênio de Deus foi o primeiro céu de descanso. Foi o milênio. O que foi a primeira terra? Era esta. Quer dizer, era esta antes do pecado. Está vendo? Vocês notaram aqui, ó? O mar já não existe, quer dizer, o primeiro céu e a primeira terra passaram. O primeiro céu foi o milênio que Deus descansou. O que foi a primeira terra foi essa aqui, ó. Ela será renovada. Está vendo? Ela será renovada. Quer dizer, Deus tinha tudo perfeito. Então, por isso que quando a gente já sabe que o jardim do Éden foi lá, e o profeta diz, por que Deus honra tanto aquele lugar? Porque lá, por que Abraão procurou pelo rei daquela cidade lá? Quem é o rei daquela cidade? É o rei que está nos levando. Jesus é o rei daquela cidade. E ele procurou lá, porque ele sabe que a cidade vai descer exatamente no topo da pirâmide.
E por que lá foi o Jardim do Éden? O Jardim do Éden estava no centro da terra. Por isso que alguém falou assim, mas não tem espaço, falou com o profeta. Mas lá não tem espaço. Ele disse, terá espaço, porque o mar vai deixar de existir. Hoje não tem espaço, porque por causa do pecado, então a terra ficou dividida, mas no princípio da criação era uma porção. Quer dizer, é como se fosse assim, em meio a toda a água, um punhado de terra no meio da água é a terra, essa do qual nós estamos vivendo, não dividida como está, mas era uma porção, uma pirâmide. E a arca foi construída exatamente no topo dessa pirâmide, onde não tinha nenhuma água, era tudo seco, mas Deus ia trazer a água novamente, para fazer com que aquela arca subisse. Eu acho que vocês estão entendendo, né? Porque, então, a terra, ela era nessa forma. Então, a arca foi construída na parte mais alta da terra, e quando a água voltou novamente, porque o abismo está debaixo. Na terra, por exemplo, daqui um pouco nós vamos ler, aqui embaixo, na terra, mesmo dentro da terra, alguns quilômetros para baixo aqui, é um vulcão candente. Para eles explodir, quando vier o batismo de fogo, aqui embaixo já estão os vulcões que vão explodir e fazer da terra uma pirâmide. Deus já deixou assim. Está aqui na mensagem. Então, tudo já está preparado. Mas antes de tudo isso, Ele está preparando nós para sair da terra. Isso é que nós temos que entender. Antes que Ele faça tudo isso, primeiro Ele está ensinando, Ele está mostrando para nós que era assim e que será dessa maneira. Mas que antes de qualquer coisa, antes que Malaquias 4 cumpre, em parte, né? Porque em parte já está cumprindo. Está vendo? Não deixará nem raiz nem ramo, não cumpriu, mas para vós que temeis o meu nome, está cumprindo. Nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. Então a salvação hoje está aqui. É a mensagem. Quem trouxe a mensagem foi o anjo forte. E o anjo forte é essa grande águia de Malaquias 4. Salvação trará debaixo das suas asas. Não debaixo de asa de alguém mais, mas Deus mesmo. Essa grande águia que traz essa revelação para aqueles que vão sair, para aqueles que vão entender o que é que Deus está fazendo. Então, aí nós encontramos, deixa eu terminar de ler aqui, 21, como nós já lemos aqui. Então diz, e vi um novo céu e uma nova terra, quer dizer, esse é o que vai vir. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Esse novo céu e a nova terra, quando acontecer, o mar para de existir. Esse que hoje nós conhecemos. Mas aquele abismo vai continuar. Mas eu tenho quase certeza, e posso dizer isso, que a terra era tão bem construída que ninguém sabia e via aquele abismo que havia. Ninguém sabe a profundidade que está esse abismo, porque era águas e águas, é um abismo e ainda continua aquela água. Por isso que fala que é uma porção, e apareça uma porção seca, e essa porção seca é onde nós estamos pisando. E aí tem mensagem que o profeta diz, aonde está segurando essa terra? Porque ela está em cima da água, o que está segurando ela? Ele diz, a palavra de Deus. Deus falou a palavra, ela está segura pela palavra. Mais nada. Deus diz, haja uma porção seca. E está aqui, a porção. Está vendo? Deus criou a terra. Quer dizer, hoje os terremotos, tudo, por quê? Porque está
não está na forma de Deus. Quer dizer, as geleiras estão derretendo, vai derreter tudo, porque tudo que tem hoje não tinha no passado. Era totalmente diferente. Por que não chovia? Porque não precisava de chuva, porque a terra era irrigada por fontes. A terra era irrigada por fontes. Por exemplo, deixa eu ler uma mensagem aqui, no parágrafo, deixa eu pegar aqui. Aqui, só um parágrafo, 78 da mensagem Apocalipse, capítulo 4, terceira parte. Eu vou ler só um parágrafo, 78. Agora, onde eu penso que Deus obteve aquela água? Quando o Gênesis começou, Gênesis 1, a terra era sem forma e vazia e a água estava sobre o abismo. Está vendo? A água estava por baixo. Aonde Deus obteve ela? Né? Para poder ver, né? Porque ela estava por baixo da terra. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse: haja luz. Deus separou então a terra e a água, a qual formou a terra. Mas toda a terra estava coberta. Agora, o que ele fez? Ele simplesmente, através da atmosfera, ele apenas, tem umas reticências, a atmosfera está cheia de hidrogênio e oxigênio, e coisas assim. Então, ele simplesmente levantou isto da terra e separou. Não havia nenhum mar na terra, então. Deus regava a terra e não tinha nem mesmo chuva. E ele a regava através de fontes de coisas. Você viu o quê? Não chovia, não precisava. Porque a terra, ela era uma pirâmide, então a água descia e ia irrigando a terra. E vai continuar na eternidade dessa maneira, porque está aqui escrito aqui que os reis da terra, eles vão colher. Porque nós vamos viver na terra comendo e bebendo, mas não morrendo. Então, na eternidade, os reis da terra, essa terra que vai ser uma pirâmide, o profeta diz que eles andarão de baixo para cima, o tempo todo. Entra na cidade a hora que quer, e eles vão plantar e levar os seus dízimos, ele até usou como dízimo, lá dentro da cidade. Quer dizer, eles plantam e levam para aqueles que moram dentro da cidade. Não tem ciúme, ninguém ciúma, ninguém. Vida eterna para quem mora fora da cidade e quem mora dentro da cidade. Todo mundo tem vida eterna. Não tem diferença. Não tem ciúme, porque o diabo já foi para o lago de fogo. Porque nesse ponto aí o diabo já não existe mais. Existe no lago de fogo, mas ele não pode sair de lá mais. Então, as pessoas que vão viver na terra, tanto dentro da cidade quanto fora da cidade, é vida eterna. São pessoas, como em outras mensagens, a própria Virgem Nesse, que hoje ela não pode, mesmo sendo um pano só, então Deus tira um pedaço do pano e leva como noivo, e o outro pedaço é tão santo quanto o que ficou. Esse povo é que vai morar fora da cidade. Mas vai ser tão bom, mesmo fora da cidade, que ninguém precisa de nada mais. O mesmo poder que aqueles que estão dentro da cidade têm para transporte, eles também têm. Mesmo poder. Não vai precisar de avião, não vai precisar de nada, não precisa de carro, não precisa de bicicleta, você não precisa de nada. Poder já está dentro de cada um. Na eternidade vai ser dessa maneira. Por isso que o profeta chegou até a falar assim, se eu quero ir na casa de um irmão, ele mora talvez quilômetros, é só pensar, você chega lá. Daqui a um pouquinho você está conversando com ele. Está vendo? Hoje, por exemplo, o irmão viajou de Portugal, gastou quase um dia mais ou menos, para chegar aqui. Na eternidade é só pensar, ele chega em Portugal. É diferente. Essa ciência, hoje, aqui da Terra, é do diabo. Por isso que foi chamado bem e mal.
ela é do bem, sabe por quê? Porque o irmão pegou o avião e veio. Mas o avião podia, como acontece sempre, explodir e matar, porque está misturado. O carro, por exemplo, hoje, de madrugada, teve um acidente feio na BR. Morreu um bocado de gente. De ônibus com a carreta. Está vendo? É do bem e do mal. Essa é a ciência do bem e do mal. Mas como na eternidade não vai ter isso? Você já tem o transporte em si mesmo. Você não precisa de pegar alguma coisa, falar assim, eu tenho que pegar um ônibus. Não precisa de pegar nada. É só pensar, você chega lá. É dessa maneira que vai acontecer na eternidade. Veja que vamos começar aqui. Como era no caso da terra. Vamos aqui. Ele falando sobre os calendários, essa mensagem de 70 semanas, número 3, né? Então, aqui no 66, ele disse assim, agora, vocês podem que se perguntem, como foi que surgiu essa confusão? Quer dizer, antes ele fala sobre os calendários, que um tem um calendário hoje, outro. Por que tem esse calendário? Vamos ver por quê. Então, aí deixa eu continuar aqui. Agora, eu tão somente posso dizer isso de mim mesmo. Eu creio que ali, antes da destruição antediluviana, ali nos dias de Jó e nos demais, que eles fixaram o tempo pelas estrelas, o entendemos. Ou antes desse tempo, o mundo estava numa posição vertical. Entendeu agora? O mundo estava aqui. Ereto significa algo que se levanta e está numa posição vertical, sem nenhuma curva. Então o mundo era numa posição, a terra era numa posição vertical. Ela era, não é essa coisa do jeito que é hoje, não. Então, aí disse aqui. E logo, no pecado do homem, a inundação do mundo, isso se inclinou e vieram as inundações. Desde então temos as grandes galáxias e demais, e tanto a parte de cima como a de baixo está cheia de gelo. Sabemos disso. E a terra não está em posição ereta mais, tá vendo? Ela não está na posição certa mais, porque ela inclinou o dilúvio, a água sacudiu ela tanto que ela tanto que, se a gente olhar nos dias de Noé, o calendário era correto antes do dilúvio, era 30 dias por mês. É 30 dias, né? É isso, 30 dias por mês. Mas depois do dilúvio, aí mudou, ninguém conseguiu mais o calendário verdadeiro. Lá, quando Noé, a gente vê lá 150 dias, você nota que aqueles dias lá eram exatamente dias de 30 dias por mês. Vocês olham lá os 5 meses que ele ficou lá, dá exatamente isso. Mas por quê? Porque o dilúvio não tinha vindo ainda, ele ainda estava construindo, ele ainda não tinha ainda mudado nada, então ele ainda contava da maneira correta. Então aí ele disse aqui, desde então temos, sabemos disso, e a terra não está mais na posição ereta, está inclinada. Isto a sacudiu fora da lua e das estrelas, onde eles estavam olhando, e então a colocou fora de lugar. Ou você não poderia fixar mais o tempo, porque está inclinada para trás. Portanto, não passa mais por essas estrelas ao mesmo tempo, porque está fora de ordem para essas estrelas. Entendem vocês? Eu creio que isto é o que é. Esta está recostada nessa condição, e isso tão somente mostra que isso é apenas um período de tempo,
Podem vocês vê-lo? Deus não tem as coisas fora de órbita. Ele apenas a deixa seguir dessa forma por curto tempo. E eu certamente creio que essa coisa foi feita, e nesses últimos dias é quando Deus vai revelar esse segredo à igreja. Está vendo? Você é a igreja de Deus? Pois é. Então você está sendo revelado. Exatamente, é que nós entendemos que a pirâmide de Enoque é a única coisa que mostra como o mundo do passado era. E nem o dilúvio conseguiu destruir a pirâmide. Porque ela era uma forma que o mundo, a maneira que o mundo era. E ninguém nunca viu. Diz que tem o livro de Enoque, mas até hoje eu nunca vi. Mas eu creio que o livro de Enoque verdadeiro é a pirâmide. Porque aquela pirâmide, ele foi construída pela... Pode falar, irmão. Pois é, nada destrói. Então é uma coisa que Deus fixou, e aquela é a segunda Bíblia, como nós podemos ler. Eu já disse aqui, a primeira Bíblia é o zodíaco. Aí, irmão Silas está mostrando. O zodíaco, a segunda Bíblia é a pirâmide de Enoque, que não tinha a pedra de coroa. E a terceira Bíblia é a Bíblia que nós temos, que está em papel, que ainda durante as eras, ainda estava faltando a pedra de coroa. E a pedra de coroa é a mensagem da hora, para completar a pirâmide. E você vê que ali está a cabeça é Cristo. A cabeça é o Filho do homem, que é Jesus. Mas abaixo um pouquinho da pedra de coroa tem Espírito Santo. Está vendo? O que significa? Está escrito na mensagem, provando a sua palavra. Ele diz, porque a igreja, essa parte branca é a igreja viva, que está ligada à cabeça. Então, a cabeça é Cristo. E o corpo da igreja começou com Paulo. Mas hoje existe o pescoço que está vivo, que está ligado à cabeça. Quando a cabeça subir, o pescoço sobe, e aí o resto vai subir também. Essa é que é a pura verdade. E é isso que a mensagem está ensinando para nós. Então, aí disse aqui, vou deixar só para terminar de ler aqui. Ele não a tem feito antes, e a razão pela qual não o tem feito é para manter a igreja vigilante e orando todo o tempo, sem conhecer quando vinha. Porém, recordem que Daniel 12, ele disse, os prudentes entenderão nos últimos dias. Nos últimos dias tem sido dado a eles. Quer dizer, os eleitos iam entender. Porque hoje é aquela luta, mas o Japão está... Olha, naquele tempo só era uma área ali, todos aqueles profetas do passado, lá, naquele tempo que viveu lá, naquela região, mesmo aqueles que vieram depois do dilúvio, eles viveram mais lá. Quer dizer, ali, lá da Palestina, perto naquela área ali, porque era exatamente a área que era construída, era ali. E Deus não deixa nada, ninguém pode falar nada. Como vocês veem que os últimos a viver naqueles 2000 anos foi Noé. Mas eu te pergunto, leia a mensagem, a construção da arca, e vê se Noé falava alguma coisa com Deus. É Deus que falava com Noé. Para não deixar uma palavra nem de Noé. Deus falava, você vai fazer assim, 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 assim. A única palavra que Noé falou, sabe onde? Foi quando ele desceu,
saiu da arca e plantou uma vinha e ficou tão alegre que ele bebeu muito vinho e ficou bêbado. E quando ele acordou do vinho, ficou sabendo que o filho dele viu ele nu. E ele amaldiçoou o neto dele. A única palavra que Noé fala naquele tempo é aquilo, nunca mais. Só fala assim, que ele foi lavrador da terra, mas você não escuta mais nada. Por quê? Porque aquilo era um segredo, nenhuma pessoa daqueles que viveram naquele tempo poderia contar história para o outro. Mas graças a Deus, hoje nós estamos sabendo o que era lá. Sabe? Nós estamos sabendo. Então, deixa eu ler, e depois que vou ler o futuro lá, porque no futuro lá tem umas coisas assim, para a gente entender melhor. Vamos ver aqui. Perguntas e respostas sobre Gênesis. Nós vamos ler aqui apenas no parágrafo 16. Vamos ver o que está escrito aqui. Aquela era a terra vindo à existência, quando Deus estava criando a terra. Está vendo? Um enorme pedaço de carvão, está vendo? Aceso que se desprendeu. E ainda hoje o centro dela não é nada mais do que um completo vulcão candente que se manifesta em erupções vulcânicas. De vez em quando porque parece que esquenta demais lá, de vez em quando sobe. E aí tem lugar que fica muitos dias só fumaça subindo. Aquilo é igual um suspiro, porque se deixar, talvez explodia tudo. Mas às vezes acontece alguns, mas o profeta diz, mas os maiores estão lá reservados para fazer a terra dela uma pirâmide. E já pensou a fundura do mar? Esse que existe hoje? Mas a terra vai juntar para lá e o que hoje a gente vê não vai existir. Não vai existir nada disso aí. A terra se torna, não vai mudar nada. Você tem que entender o seguinte, irmão, tudo que Deus faz, não passa e nem falta nada. O que Deus criou, se Ele criou tantos 1000 grãos de areia, esses tantos grãos vão voltar. Que esteja lá no Japão, tudo vai virar uma porção só novamente. Vai virar uma pirâmide, aquilo que ele criou, volta à existência novamente. E nada vai perder. Tudo que Deus fez durará eternamente. Não está escrito assim? Então o que ele criou vai durar eternamente. Está despedaçado? Está, porque o diabo fez os problemas, né? Mas deixa eu continuar lendo mais um pouquinho aqui. Tem uns números aqui, eu não sei se eu vou falar certo, mas vamos lá. Então diz aqui, a costa abarca aproximadamente 40 mil metros e 250 quilômetros, 40 mil metros e 250 quilômetros, mais ou menos assim. Se não for, mas eu só estou dando um exemplo, porque eu não sei se esse número é isso aqui. Ao redor e aproximadamente a grossura e de aproximadamente 12.000 metros e 12.872 quilômetros de espessura. Espessura da Terra, né? Então, vamos lá. Pense que ali dentro existe um vulcão candente e 2/3 dela está em água e 1/3 de terra seca. Cerca de 1/3 dela, e essa costa em que vivemos está cheia de perigosos explosivos, gás, gasolina, óleo, tudo, correto?
e os 2/3 dela, ou melhor, mais de 2/3 dela está em água. Porque Deus não tira nada, o que tinha, tinha, e o que Ele criou, criou. O abismo, você não vê falar que Ele criou aquele abismo, mas já existia. É claro que tudo é Ele que faz, mas Ele criou uma terra dentro daquele abismo. E é a terra que nós vivemos. Ali você vê que quando Ele começou a criar, já tinha o abismo, mas Ele começou a criar a terra. E criou Deus os céus e a terra. É essa parte que nunca vai ser tirado, porque essa parte foi para os seus filhos morar. Essa criação é para os eleitos dele, os filhos dele morar. Então essa criação é original, ela só não está original porque Satanás fez o que fez. Mas o sangue foi derramado e Jesus, sendo aquela porção da terra redimida, através daquela porção toda a terra, através daquela porção está redimida. Está suja? Tá, mas vai ficar limpa. Porque o fogo santo, porque o profeta vai dizer, não é um fogo literal apenas, é o fogo de Deus. É o fogo de Deus é que vai passar. E Deus é fogo. É um fogo santo que vai passar nela. Vai tirar toda a sujeira, todo o germe, todo o espinho, tudo que Ele não criou. Você nota que Ele não criou espinho. Quando Ele criou as coisas, quando o pecado veio, aí Ele diz, espinhos e cardos te produzirás. O pecado trouxe espinhos e cardos, mas Deus não criou espinho. Deus não criou nada. Tudo que aborrece hoje, Deus não criou. Nós vamos viver livre. Hoje, um bicho te morde aqui, assim, ó, nada de bicho para morder. Nós vamos viver livre de qualquer problema. Então, aí ele disse aqui, e a qual há 2 partes de hidrogênio e uma parte de oxigênio explosivos, há eletricidade suficiente aqui em cada dependência para separar o calor do frio, e isto geraria eletricidade suficiente. Ele está falando sobre as coisas que a Terra tem, né, aqui. Mas aqui ele está mostrando que embaixo existem esses vulcões candentes, que em outra mensagem ele disse, eles vão explodir, vão fazer a Terra virar uma pirâmide. Começar a explodir, formando como vulcão candente, queimando a terra como ela foi criada. Ela vai juntando e junta, o topo dela é na Palestina. Lá é onde a cidade que está no céu desce. Não no milênio, essa cidade não desce no milênio, ela só desce na eternidade, só quando a terra é purificada. Porque no milênio a terra não é purificada, mas queimada. Só queimada. Fogo de Malaquias 4 queima a terra. Queima tudo que é pecaminoso. Mas o fogo santo de Deus purifica a terra. E faz dela uma pirâmide. É isso. Então, veja aqui, deixa eu ler mais uma escritura e eu vou ler a mensagem. A escritura que eu vou ler está em 2 Pedro. Aqui, escute bem aqui, 2 Pedro, eu creio que é 3, 2 Pedro 3, verso 11 a 13, que está escrito assim, e havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade? Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Aí está claro. Mas nós aguardamos novos céus e nova terra. Isso depois que passar
esse que nós vivemos. Esse aqui é só morte. Esse aqui é morte. Esses dias mesmo, eu estava até muitos anos que eu compro ali num depósito, mas eu cheguei lá esses dias, um rapaz até me perguntou, para mim, perguntou um outro rapaz lá, mas não, o seu Belmiro vai entender mais disso, então, a respeito disso. Por que há tanto sofrimento? Eu disse para ele assim, você sabe que Jesus sofreu mais do que qualquer um? Falei com ele, Jesus sofreu muito mais do que qualquer um, sabe? Então, todo mundo que vem nesse mundo, mas eu disse para ele, nesse mundo tem sofrimento, mas há um outro mundo que não vai ter sofrimento. Mas esse aqui, não tem ninguém que vem aqui que não sofre. Por quê? Porque Satanás manda nesse mundo. Ele manda. A gente pensa, não manda? Manda. Satanás manda. Satanás manda nesse mundo. Por isso que Jesus morreu e saiu da terra e foi fazer intercessão por nós e enviou o Espírito dele para ficar em nós, para fazer uma obra interna na nossa vida, para uma mudança total. Então, quando sairmos dessa terra aqui, mesmo a terra não sendo purificada pelo fogo de Deus, ele não tem mais direito em nós. Depois que o corpo é glorificado, Satanás perde o direito completamente. Ele nunca mais nem tenta chegar perto. Nada, ele não tem direito de nada mais. Mas enquanto vivemos aqui, ele tem direito. Porque o profeta chegou até a falar, porque esse corpo aqui é uma mistura de sangue de Adão com a serpente, o sangue da serpente. No mesmo ventre que a serpente colocou uma semente, foi o mesmo ventre que Adão colocou uma semente. Então, aí é uma mistura. Então, enquanto houver essa mistura, mas Jesus veio e derramou o sangue puro para tirar essa mistura. Para tirar essa mistura. Então, vamos aqui agora. Deixa eu ler, eu quero ler aqui alguns parágrafos aqui da mensagem, o futuro lá. Vou começar aqui, ainda tem alguns minutos ali. Vamos no futuro lá, o 92 para frente. Agora eu vou ler para os irmãos entenderem aqui. Observe aqui, Pedro disse, foi o que nós lemos. Pedro disse, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Não o planeta, não o que Deus criou. Está vendo? E criou Deus os céus e a terra. E quando ele foi criar, ele abriu um espaço. O espaço é o que nós olhamos. Está vendo? Por isso que a primeira coisa é espaço. E nós vivemos aqui nessa dimensão. Espaço, matéria, tempo. O que nos envelhece? Tempo. Mas na eternidade não tem contagem de tempo, por isso ninguém vai envelhecer. Lá é só eternidade. Mas a primeira coisa que Deus fez foi o espaço, depois matéria. E nós somos matéria, a terra, tudo que existe é matéria. E a gente vê ali em Gênesis, que quando Deus falou sobre luz, aí em Gênesis capítulo 1, ele fala sobre luz e colocou separação entre a luz e as trevas. E chamou o dia, a luz dia e as trevas noite. Agora, isso foi no primeiro dia, não foi? Pois é, mas quando é que aconteceu isso? No quarto dia, quando o sol apareceu. No quarto dia, quer dizer, 4.000 anos depois, isso aconteceu. Então Deus estava construindo, fazendo as coisas, construindo. Todo mundo sabe disso. 1.000 anos para Deus é como um dia. O profeta diz, ele gastou 6.000 anos para fazer um Éden e colocou seu filho. Com poucos dias, aquele filho jogou aquilo na mão de Satanás. E hoje nós estamos sofrendo exatamente por causa disso. Mas é que tudo era o plano de Deus. Não vamos reclamar pelo sofrimento, não. Não, vamos reclamar, não.
Para isso ele veio e sofreu muito mais para que nós pudéssemos voltar à origem novamente, aquilo que é. Então ele disse aqui, as obras que nela há, as obras do homem, quer dizer, vai queimar aquilo que o homem fez, né? As obras do homem, todas as suas políticas, seus esquemas e todas as suas denominações, esquemas feitos pelo homem, tudo se queimará. É igual, por exemplo, como eu creio que o Marcelo estava pregando aqui, falando, quer dizer, você está vendo aqui todo esquema, tudo que é denominação, tudo que o homem inventa, né? É como se fosse assim, tudo isso é do diabo. Quer dizer, como eu creio que ele citou uma palavra mais ou menos assim, que os pastores, nós como pastores, devemos usar a arma para destruir em Satanás, não em cada um, jogando um contra o outro, né? Porque nós estamos aqui para defender o povo de Deus pela palavra e atacar o diabo. Nós estamos aqui para atacar o diabo e falar que ele é ruim, falar que ele não presta, sabe? Falar tudo, Satanás não merece nada. Na verdade que ele não merece nada, sabe? Ele não antes, naquele tempo, né, que na eternidade, tudo bem que ele era um ser que era a mão direita de Deus, mas depois que ele foi contra Deus, ele não vale nada. Então, ele é o maior inimigo que Deus tem e o maior inimigo que nós temos. Então, vamos lá. Quando ela for queimada, e os céus passarão com grande estrondo. Notou isso? Os céus passarão com grande estrondo. Ouçam, a terra inteira estará em chamas, irá inflamar os gases que estão na terra, explodi-la, exatamente isso. A Bíblia diz que, Pedro diz, os céus e a terra passarão com grande estrondo. Com grande estrondo, deixa eu voltar aqui. Uma explosão tamanha abalará. Oh, que coisa, porque tem que exterminar toda doença, todo cardo, todo espinho, tudo ali que estiver de ser feito, o fogo queimará. E lembre-se, não é apenas um fogo literal, é também um fogo santo. Veja, que removerá Satanás e todos os demônios, tanto o céu como a terra, amém, passarão, exterminando todos os germes, todos os insetos, toda a vida natural nela e ao seu redor, até mesmo o H2O, a água, explodirá. Pense nisso. Isso é o que vai ser um estrondo. Até o mar, que é a água, vai explodir e secar tudo. E a terra vai fazer aquele grande monte. Para os redimidos andar para cima e para baixo. E é claro, às vezes a pessoa fala assim, vai plantar. Às vezes fala assim, ninguém vai plantar. Deus já plantou tudo. Toda aquela criação de Gênesis, capítulo 1, é a plantação que vai existir. Tudo. É tanto que lá em Gênesis, capítulo 1, diz que os animais vão comer pasto como eles comiam. Eles vão comer, continuar comendo, porque Deus já criou o pasto para eles comer. Sabe? E as frutas, eu não sei se vai ter comida como nós temos, mas nós vamos comer e beber. Isso aí eu tenho certeza. Sabe? Eu não sei se vai ser frutas ou o que é. Eu sei que vai ser um alimento perfeito. Porque hoje nós comemos, quando é novo, você nota que vai melhorando, mas depois você come o mesmo alimento, só vai piorando. Não tem jeito, mas lá não. Novo vai comer e vai continuar novo, comendo o mesmo alimento e nunca muda nada.
Nunca muda nada, tá? É isso que nós temos, tá? Aí ele disse assim: você pensa que aquele pequeno estrondo aqui em Tucson foi alguma coisa quando ele abriu os selos? Quer dizer, aquele estrondo, Deus veio cortando pedra que cortou pedra de pirâmide, parecendo uma pirâmide. Aquilo foi Deus, o poder de Deus chegando. Veio cortando as pedras, cortando árvore, cortava tudo. E as pedras foram cortadas em forma de pirâmide. Ele está dizendo, você pensa que é um estrondozinho daquele? Não, a coisa aqui vai ser muito além. Cada explosão, já pensou? Pegar essa terra, Japão, pegar em todos os lugares e voltar essa terra para o lugar onde estava. Mas o poder de Deus é muito mais do que qualquer poder atômico, né? O poder de Deus já está em sua palavra. Ele já falou isso, está em sua palavra. A própria mensagem está provando que isso é o poder de Deus. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui. Aquele selo que sacudiu a região ao redor e deu o que falar? Espere até que essa terra receba seu batismo de fogo. Você sabe, quando um homem recebe o batismo de fogo, há muito barulho por ali. Ele acha que é uma vergonha ouvir as pessoas gritarem, clamarem daquele jeito. Espere até que essa terra receba seu batismo de fogo. Sim, isso explodirá. Isso vai explodir o H2O, a água, pois a Bíblia diz aqui em Apocalipse, está falando 2 aqui, mas é 21, né? E o mar já não existe, explodirá isso, e isso mudará a superfície inteira de toda a terra. Ela vai se romper, explodir em pedaços, toda a parte externa, a crosta, centenas de pés abaixo dela, será simplesmente demolida completo. A atmosfera, os gases que estão na Terra, agora onde eles estão encontrando esses mísseis, e esse aqui já está falando, aí depois ele fala assim, a ira de Deus virá sobre ela e a empurrará e mudará sua superfície. A ira de Deus virá e empurrará a terra e fará dela aquela porção novamente onde era. Vocês notam que a Bíblia diz uma porção de terra. É essa terra que nós estamos vivendo aqui. Uma porção, não era várias porções. Não havia continente, não havia separação. A separação veio depois do pecado. Aí sim, aí Deus separou, porque Deus sabia que isso tinha que acontecer. Então, por isso que ficou separado, porque ele sabia também, e depois do dilúvio, logo vinha a Torre de Babel, que as pessoas passariam a não crer. Como hoje, a gente prega a mensagem, prega, muitas pessoas ficam anos e anos, depois passa a não crer mais. Mas os eleitos continuam crendo. Os eleitos não para. Por quê? A segurança do eleito não é o corpo de fora, a segurança do eleito é o Deus que está dentro dele. Porque Deus a palavra de Deus é Espírito. O Espírito mora na pessoa e a palavra vem até a pessoa que tem aquele Espírito. Então os dois unem. Deus, a palavra, Deus, Espírito. Mas quando Deus, a palavra, morreu na cruz do Calvário, foi para liberar a vida dele, para morar em nós, para receber a palavra, quando viesse, no momento certo. Porque cada eleito e cada parte, por exemplo, quando William Branham foi predestinado para trazer uma mensagem aqui, nós fomos predestinados junto com ele, para ouvir a mesma mensagem que ele pregou.
Deus não muda as coisas, não é coisa que, mas eu tinha que vir nos dias de Paulo, não, eu tinha que vir nos dias de William Branham. Nós teríamos que vir no dia que esse homem chegasse na terra, para ouvir a mesma mensagem e pregar a mesma mensagem que ele pregou. Eu tinha que continuar pregando a mesma coisa. Então nada sai errado, tudo sai certinho, sabe? Então, por isso que as eras, tanto as eras como a pirâmide, a gente vê isso. Ali, no caso no livro A Era de Laodiceia mesmo, parágrafo 44 mesmo, está mostrando isso, sobre essa pedra de coroa que completa a pirâmide. E lá está dizendo assim, que desde Enoque, por isso, lá está falando assim, e um homem, se eu tivesse aqui, eu ia até ler essa mensagem aqui, que esse profeta teria uma mensagem, quer dizer, que isso tinha acontecido só nos dias de Enoque, até agora, porque este homem de fato terá o ministério da pedra de coroa. Ele começou de Enoque, porque Enoque não tinha pedra de coroa, mas tinha os 7 degraus. Está vendo? Na pirâmide dele, ele pregou as eras da igreja. E as eras da igreja está aqui, ó. Aqui em Apocalipse estão as eras da igreja. Mas a pedra de coroa, irmão, é aquela parte que o próprio Jesus segurou o livro e não deixou João ver. A pedra de coroa é aquela parte que está aqui hoje conosco, ó. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Então, por isso que as pessoas têm que entender que a mensagem não é nada à parte, a mensagem é Deus falando. E se você rejeita a mensagem ou coloca ela em segundo plano, você rejeita a sua parte de salvação. Sabe? Porque essa é a nossa parte hoje. É como o maná de ontem. Lá foi mostrado isso através do maná, que era, todo dia tinha maná novo. Mas o maná de ontem não servia para amanhã, porque já tinha apodrecido. Mas Deus enviava outro maná. E essa aqui agora, é claro que agora aqui se você notar que o único maná que permaneceu direto foi aquele que estava na panela dourada. Esse é o maná que está na panela dourada. Ele não vai perecer mais, ele vai dar vida até onde tiver vida. Onde tiver um eleito para a vida, ele dará vida, porque está na panela dourada, não perece mais. Não perece. Essa mensagem aqui, por isso que o profeta falou assim, todas as mensagens duram 3 anos e meio, e essa já tem 20 anos, nunca se tornou uma denominação. Por quê? Porque ela é o maná da panela dourada. Enquanto houver um eleito, ela é vida para o eleito. Enquanto houver um eleito aqui na terra, ela continua sendo vida para o eleito. Então, por isso que nós, como pregadores, nós temos que sempre mostrar isso. Ó, gente, aqui está a mensagem, aquela que João não pôde escrever. Mas nos dias da voz do 7º anjo, você não sabe que ele já veio? Você sabe que ele já veio, não já? Se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. Então está aqui o segredo. Era segredo, para o mundo ainda é, mas para nós não é mais segredo. Essa aqui é vida, e vida com abundância. A receber essa mensagem. Então deixa eu ler mais só um pouquinho aqui, nessa mesma mensagem. Aí, eu vou agora para o parágrafo 144. Lendo só alguns parágrafos aqui. 144, eu creio que é, aqui. Então, nessa nova terra, vamos dar uma olhada nisso por alguns minutos agora. Nessa nova terra, os céus nunca mais serão escuros. Agora, vocês vão entender aqui por que não vai ser escuro. Nunca mais vai ter uma nuvem. Tá? Nunca mais vai ter uma nuvem.
Porque tudo que Deus criou, vocês têm que entender, tudo que Deus criou vai permanecer, tá? Nunca mais serão escuros. Não, isso é por causa da maldição. Veja, isso é por causa da maldição. Agora, quando Deus criou o sol e a lua, Ele criou com maldição? Não. Está escuro por causa da maldição. Então, o escuro aqui é por causa da maldição, tá? Então, tudo que é maldição vai sair, tá? Veja, nunca mais serão escuros com nuvens, tá vendo? Tempestuosas, os ventos nunca mais soprarão sobre ela dessa forma, não. Eles nunca mais arrancarão as árvores, destruirão as casas, revirarão as coisas. Os relâmpagos e a ira de Satanás nunca mais serão lançadas por ali para matar um homem que estiver andando pela rua ou incendiar um prédio. Compreendeu? Não mais. Não haverá mais tufões, tempestades, tornados que destruam casas e matam crianças e coisas assim. Não haverá mais. Tentando destruir, isto não existirá mais lá. Satanás é expulso. Então, Satanás não tem direito de mais nada. Tudo que não presta vem do diabo. Tá? Tudo que não presta é do diabo. E tudo que é bom é Deus e vem de Deus. Então, mais um parágrafo aqui. Vamos aqui. 195 agora. Eu começar aqui. Se der tempo, bem. Se não dá, a gente... Então, vamos aqui. 195. Pois bem, Deus fez 3 Bíblias. Agora, há um ensinamento acerca da pirâmide que é bobagem, mas há uma pirâmide genuína. Veio? Observe. Agora, Deus, a primeira Bíblia, Ele fez 3. Tem que ser tudo em 3. Jesus vem 3 vezes. Ele veio uma vez para redimir sua noiva. Na próxima, vem para levar a sua noiva. Na outra vez ele vem com sua noiva, veio? Quer dizer, ele vem para o milênio com sua noiva, tá? Agora observe como é bonito, veio? E nessa pirâmide havia 7 degraus, na pirâmide de Enoque, tá? 7 degraus. E então o aposento do rei. E estamos na 7ª era da igreja, antes que o rei tome o seu trono. E lembre-se, a pirâmide nunca teve uma pedra de renome. A pirâmide de Enoque, nunca teve a pedra. Porque aquela era mostrando exatamente como as eras da igreja. Que esse rei é Jesus. Esse rei, esse ministério chamado Filho do Homem é o que completa a Bíblia. E ele guardou isso como 7 trovões de Apocalipse. Ele guardou isso para ser revelado através do 7º anjo. E é por isso que muita gente embaraça com as coisas. E muita gente deixa a mensagem por causa disso. Vai indo. E por isso nós devemos pregar. Porque se nós não pregar essas verdades, nós somos culpados das pessoas sair. Mas se nós pregamos e as pessoas não aceitam, aí já não é problema nosso, é problema das pessoas. Sabe? Então vamos lá. A primeira Bíblia de Deus foi nos céus, o zodíaco começa e percorre todas as eras. A primeira figura, o início do zodíaco é uma virgem, por isso Jesus veio pela virgem, né? Foi assim que ele veio primeiro. A única figura do zodíaco é o leão, a segunda vinda. Logo antes que os peixes cruzados, que é a era do câncer, na qual nós estamos vivendo agora. Houve uma pirâmide depois disso, Enoque, que testificou exatamente. Não temos tempo para entrar nisso, mas algum dia,
com a ajuda de Deus, lhes mostra exatamente a dimensão da hora em que estamos vivendo. Veio? Observe, a esta medida geográfica que temos agora, cujas dimensões são iguais. Não significa necessariamente que tem que ser um cubo. Observe, isso explicaria o sinal no Egito, o sinal de Enoque no Egito. Porque lá João olhou, quando viu, ele viu, parecia que era um cubo, tanto a altura como a largura eram iguais. Mas aí vem o mensageiro, que é o que estava predestinado a mostrar. Ele disse, não é um cubo, é porque é uma pirâmide. Tanto um lado quanto o outro é igual, e o centro é ali. Aí João mostrou como se fosse assim, chegava lá, era como se fosse essa parede aqui, 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 aqui. Todos os lados iguais, mas aí o profeta vem e fala, não é como um cubo, é porque é uma pirâmide, é uma terra, e essa revelação significa assim, a terra vai voltar a ser o que ele era. Tá? É isso que a gente vê. E lá, João não podia explicar, mas aqui tem um que pôde explicar. Porque a explicação de Apocalipse vem pelo sétimo anjo. Olha para vocês verem, quase todo lugar, não todos os lugares, porque tem sétimo anjo lá que não tem nada a ver com esse, mas quase todos os lugares o sétimo anjo está para fazer e revelar. Nem Apocalipse. Então, deixa eu ir, só mais uma aqui para eu termino. Eu vou terminar mais cedo um pouquinho, talvez, para a gente... deixa eu voltar só mais uma até o 199. 199 também eu não, deixa eu ler o 199 aqui. E no tempo da purificação da terra, por meio do seu batismo de fogo, haverá vulcões como essa terra, explodindo e empurrarão para cima um monte semelhante a uma pirâmide. Veio? Há bastante espaço para isso. Tudo isso será mudado, toda a superfície será alterada. Compreenderam? Isso empurrará para cima um monte em forma de pirâmide. Isso estaria exatamente de acordo com a palavra. Se fizer isso, e o fará. Agora observe que em Isaías 65, verso 25, eu já li para vocês aqui, onde lemos, ele diz: não fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Porque a terra volta a ser uma pirâmide. Então, todos os animais que vão viver na terra não faz mal a ninguém. Todos eles serão gatinhos. Qualquer um não vai fazer mal nenhum. Uma criança, pode, se tivesse, né, claro. Mas a Bíblia diz, não haverá criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Aí, tá vendo? Isso, eu recordo disso, o irmão Alaí uma vez me fez essa pergunta em casa, há uns 30 anos atrás. E aí ele chegou me perguntando sobre essa escritura, e ele falou assim, olha, eu estava explicando uma pessoa, mas quando cheguei nessa escritura aí, eu não tive condição, não sabia o que explicar. Mas eu vou ler aqui, você vê que a escritura está tão clara aqui, porque a própria interpretação já está na Bíblia, não é? Você não precisa interpretar nada. Aqui, Isaías, eu vou terminar agora, tá, irmão? Isaías 65, olha o que está escrito aqui, aqui, a partir do verso 17. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Você acha que um eleito que vai estar gozando vai lembrar do que passou aqui? Nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor.
Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Você já viu o velho cumprir os dias dele? Não vai morrer. Não tem jeito. Porque o mancebo morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Se houvesse criança. Quer dizer, se houvesse criança, ia crescer e ia morrer. E a morte já é uma maldição. Mas como não vai haver criança, não vai haver velho. Lá só vai haver jovens. Deixa eu só ler aqui, eu vou terminar. 100 anos será... E edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Porque os dias do meu povo será como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. É como se fosse, é claro, ninguém vai ficar velho, né? Isso é uma expressão, ninguém vai ficar velho, mas vai gozar e sem fim, né? Então diz aqui, não trabalharão debalde, nem terão filhos para a perturbação, porque os seus descendentes, porque a sua semente, porque são a semente dos benditos do Senhor e os seus descendentes com ele. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e o pó será a comida da serpente, não fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Você viu? Que bom! E nós cremos que nós estaremos lá. Pela graça, e a graça dele foi estendida a nós. Essa mensagem é a graça de Deus para nós hoje. Amém? Amém. Deus abençoa. Nós vamos nos colocar em pé. Pedido de oração. A irmã Leidimar pede oração. Ludécio Avelar está enfermo. Irmã Janaína pede oração por sua família. Vamos ficar de pé e vamos orar por esses pedidos? Vamos... E logo os irmãos não vão sair embora não, porque tem um lanche, tá? Senhor Deus, aqui, Pai, chegou esses pedidos de oração. A irmã Leidimar pede oração, Senhor. Eu creio que é por saúde, libertação. Ludécio Avelar está enfermo, Senhor. Nós entregamos ele em Tuas mãos também, Senhor. Meu Deus, a irmã Janaína pede oração por sua família, Pai. Nós entregamos todo em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa cuidar de cada um deles, Pai. E nós pedimos também, Senhor, dá-nos uma semana abençoada, uma noite abençoada, Senhor. Ajuda os irmãos que trabalham, os irmãos que viajam. Meu Deus, ajuda as crianças, Senhor, em todos os lares. Meu Deus, dá-nos saúde, dá-nos fé, aumenta a nossa fé cada dia mais, Senhor. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa cuidar de cada um. Abençoa os irmãos também que ouvem através da internet, Senhor. Nós entregamos todo em Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Culto de manhã, no domingo que vem, vai ter culto de manhã, tá? Quer dizer, terça, quinta, domingo de manhã e domingo à noite, se Deus quiser. Amém? Deus abençoe a todos. Amém.